Olá, torcedor Coxa Branca, seja bem-vindo de novo. Agora sim a gente vai falar sobre o elenco, porque o assunto do programa 82 acabou se estendendo e vamos falar sobre as renovações, vamos falar sobre o pessoal que retorna de empréstimo e sobre contratações também. No momento é só especulação, né? Não tem nada ainda. Não tem nada certo. Então vamos falar sobre o mercado. Sobre as especulações, mas nada furado também. Vamos falar embasado que tem fontes aí boas para serem levantadas. Então eu deixo vocês com esses dois feras aí, eu vou cuidar das câmeras mais uma vez. Isso aí, Marcelo. Rogério, comece. Vamos começar por renovação? Quem fica? Quem fica? Vamos lá. Só antes de você começar, é importante que essas informações elas têm fundamento realmente. Sim, foi conversado com pessoas próximas, pessoas de dentro do clube. Não é nada de especulação, então? Não. Então tá bom. Vamos lá. Então, sobre os jogadores que devem ficar, Ricardo. A gente fez uma lista aqui e acabou vendo quem são os jogadores mais próximos de permanecer no clube e quem são os que não devem permanecer. No programa sobre o acesso, a gente fez uma lista e acabou colocando 9 pessoas. 9 jogadores que a gente acha que deveria ficar. O presidente Samir Namor deu uma entrevista e acabou citando os mesmos 9 jogadores. Ou ele está em consonância com o Coxa Náutico, ou ele tem assistido. Eu não sei agora se isso é bom ou se isso é ruim, a gente está tão em sintonia com a diretoria. Vai depender do andamento da próxima temporada. Pois é. Então, os jogadores que estão mais perto de ficar no momento são o Matheus Salles. Bom. O William Matheus, está bom perto também. de uma renovação. O Giovani. Sim, bom. E o Robson. Começando pelo William Matheus, ele pelo que foi especulado, ele já aceitou uma diminuição no contrato dele, de valores. O William Matheus. William Matheus. Porque ele não tem vínculo com ninguém, né? Ele encerra o contrato com o Coritiba. E uma informação importante, que eu não sei se é de conhecimento de toda a torcida, mas agora na reta final da Série B, o William Matheus ele aceitou receber menos para continuar por conta da situação do Coritiba. E a gente não pode negar que o futebol dele cresceu demais no final da Série B. Ele foi um dos principais jogadores do Coritiba na reta final, ajudou com gols, inclusive. Eu acho que no mercado atual do futebol brasileiro, o mercado inflacionado, não é fácil achar um lateral esquerdo no nível dele. Ele pode não ser o lateral esquerdo dos sonhos da torcida, mas eu acho que ele ainda é um jogador... Uma peça de reposição, pelo que você vê no mercado, fica muito difícil, né? Eu acho também. Eu acho que é uma renovação interessante. Você não encontra jogadores de qualidade disponíveis no mercado. Tem o Matheus Salles, que pertence ao Palmeiras, mas o Palmeiras já anunciou que não pretende utilizar o jogador. Isso estaria facilitando a negociação. E o Matheus Salles também tem vontade de permanecer. Eu não sei qual é a questão salarial aí. Eu acho que o Matheus Salles foi um volante que mostrou muita qualidade, principalmente se a gente pensar que em muitos jogos ele marcou praticamente sozinho no meio-campo. Sim. Porque o próprio Loser, como depois o Jorginho, jogavam com o Juan Lano, que não é um cara com característica de marcação, como segundo volante. Então, a tarefa do Matheus Salles foi até maior. Eu acho que é uma boa renovação, acho que é um bom começo aí. Essa questão do salário parece que entre clube e jogador já está meio equacionado. Parece que eles já conseguiram chegar num valor bem próximo. Legal. O jogador está passando as férias nos Estados Unidos com a família e parece que retornando define essa situação. Boa permanência. Quem também está de férias no Nordeste é o Giovani. O Giovani ele tem uma cláusula contratual que dá para o Coritiba, em caso de acesso, que felizmente aconteceu, mais 2 anos de contrato. Então o Giovani também está muito próximo de renovar esse contrato e ficar mais 2 anos no Coritiba. Mas aí eu faço um parênteses. O Giovani foi um cara importante na Série B nos últimos jogos, mostrou muito pouco anteriormente. Para a permanência de Giovani, eu acho que a questão salarial deve pesar muito. Porque não adianta também, porque não é um cara barato, provavelmente. O Giovani, desses nomes que a gente está citando aí, deve ser o que tenha salário possa vir a ter salário maior no ano que vem. Vai depender muito para mim da questão salarial. Se pedir muito, meu amigo, pega o boné e vai embora. E se ficar,
tem que estar focado como esteve no final do campeonato. O Giovani antes festeja, para mim não serve. Depois festeja, ajudou muito. A questão é qual Giovani fica, né? Exatamente. O salário já era estabelecido em contrato, então é só seguir. Mas eu acredito, Rogério, que deve ter alguma bonificação. Com certeza. Um abono salarial Com certeza. indo para a Série A. Até porque o Giovani ele fez um investimento ao vir para o Coritiba. Exatamente. Então eu não acredito que ele deu uma cartada. O mesmo salário que ele recebeu na Série B ficaria para a Série A. Não, ele tem um aumento. Depende muito desse valor aí. E o outro jogador que está muito próximo de renovar é o Robson. Ele tem contrato com o Bangkok se encerrando agora. Vai ficar livre? Fica livre no mercado e ele tem muito interesse em continuar. O interesse é do clube também e parece que está tudo muito encaminhado para o Robson também. O Robson viveu de altos e baixos. Foi o vice-artilheiro do Coritiba na temporada, na Série B, se não me engano, com 8 gols. Foi muito importante em alguns jogos onde ele decidiu o jogo. Se tiver focado, é um jogador que vale a pena permanecer. Eu acho uma boa renovação também. Aí tem a questão dos jogadores que está um pouco mais complicada a situação. Começando pelo Sabino, que para mim foi o melhor jogador do Coritiba na temporada. Esse teria que ficar, né? Mas parece que o Santos quer utilizar ele. Parece que o Santos tem vontade de contar com ele. O Santos tem Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique tem provavelmente titular. saindo, eles estão saindo do clube. O Gustavo Henrique já não ficou. O Veríssimo parece que tem uma negociação. Então o Santos ele perde a sua dupla de zaga titular. Se perder, o Sabino vai. O Sabino tem muita qualidade. O Sabino dificilmente vai continuar. Muito difícil. Tem a questão do Muralha, que o Flamengo pagava perto de 80% do salário dele, e o Flamengo até aceita liberar o jogador. Mas aí as coisas mudam. O Coritiba teria que pagar a grande parte do salário dele. Você sabe o que eu acho? A questão do Muralha, o fico do Muralha tem muito a ver com o retorno do Wilson para o Coritiba. Eu não acredito que a diretoria vá manter os dois. Tá? Então eu acho que o Muralha só voltaria se o Coritiba conseguisse um clube para o Wilson, porque o Wilson tem contrato até o final de 2020. Então, assim, eu acho que a volta do Muralha para o Coritiba depende muito disso também. Entre Muralha e o Wilson, hoje, eu ficaria com o Muralha. Até pelo final, pelo campeonato da Série B que ele fez. O Wilson é um ídolo de grande parte da torcida, Só que o Wilson vem agora numa descendência na carreira. Então, assim, eu ficaria com o Muralha. Agora, também não acho que valha a pena você pagar, digamos lá, 60%, 70% do salário que o Muralha tem no Flamengo. Por esse valor, o Coritiba contrata um muito bom goleiro. Então a questão também, eu acho que tudo passa por essa questão salarial. Vai ser muito difícil manter os dois e vai ser muito difícil negociar o Wilson nesse momento. Eu acredito que para início de temporada, o Wilson vai ser o goleiro do Coritiba. É porque o Wilson ele teve uma passagem não muito boa muito ruim pelo Atlético Mineiro. Então, ele tem um salário de primeira divisão. É muito difícil um clube de segunda divisão pagar o que o E eu não Wilson acredito ganha. que o Wilson tenha mercado. Mesma coisa do Jorginho, eu não acredito que o Wilson tenha mercado em outro clube da primeira divisão hoje. Principalmente depois dessa passagem pelo Atlético pela Mineiro. passagem, né? O Wilson fez boas temporadas, mas agora com essa última passagem dele vai ficar muito difícil. Como ele tem contrato, eu acredito que ele retorne e isso... Fique, aliás. E tem a questão do Rualano também. O Rualano, ele tem uma situação um pouco diferente, porque o Internacional ele tem a preferência na compra do Guilherme Parede até agora o dia 15. Só que o Internacional já disse que não vai exercer esse direito de compra. Mas quer contar com o Parede por empréstimo. Mas queria o Parede por empréstimo. A contraproposta do Coritiba foi o Rualano. Eu tenho informações, pessoas próximas ao Rualano, que o desejo do jogador é ficar no Coritiba. Ele gosta do clube, ele gosta muito da cidade. Essa pessoa me falou que o Alano é um cara muito família. E a família dele é daqui, então ele preza muito por isso. Vai depender muito do que o novo técnico do Inter, o argentino lá, o Eduardo Cudê, falar. Se ele quiser observar o jogador, o Alano deve ficar. Acredito que esse seja um caso do cara começar o ano no Inter, o Parede volta, talvez, ou o Parede fique, sei lá.
e aí para o começo da Série A voltar para o Curitiba. Eu acho que pode acontecer isso. Mas é um jogador que acho que 90% da torcida gostaria de ver ele com a camisa do Curitiba ainda. Eu gostaria da permanência do Alano. E o Cudê já entregou uma lista, né, pelo que foi divulgado, entregou uma lista para o Internacional e está batendo na tecla de que ele quer meias. Então, e meias como o Juan Alano no futebol brasileiro hoje é meio raro, hein? Não acredito que ele esteja contando com o Alano. Ah, que não esteja? Tomara. Ele fez uma lista e valorizando os meias. Então o Alano ficaria de lado nisso. E eu gostaria de ver o Alano aqui. E nessa situação aí de renovação ainda, tem 3 jogadores que é a situação indefinida, né? A gente não vê torcedor e diretoria falar muito na permanência deles, que é o Serginho, Vanderlei e Diogo Matheus. Qual é a situação deles hoje? O Serginho eu acredito que fique. Não deve ser um salário muito alto também. Não, e não é uma negociação muito difícil. Não tem mercado. O time que ele jogava na Turquia acabou caindo de divisão, teve eu acho que ele é livre também, né? Eu não sei te dizer agora até quando vai o passe eu acho que ele dele. É livre. Hoje ele tem vínculo com esse time na Turquia. Ah, ele tem ainda? Ainda tem. Só que o time acabou caindo para a 2ª divisão da Turquia, houve uma reformulação no elenco, ele já não jogava desde maio. Eu já acho que o nível de Série A é maior. Eu acho o Serginho um jogador veterano, um jogador... Mas, cara, para compor elenco, tem que ver também o tamanho do elenco que o Curitiba vai ter. O fato é que a gente precisa reforçar. Sim, com certeza. É a mesma coisa do Diogo Matheus para mim. O Diogo Matheus, para mim, é um jogador limitado. Eu não renovaria com o Diogo Matheus. Mas eu acho que o Diogo Matheus não fica, porque o passe dele é vinculado à Ferroviária, e a Ferroviária, a partir desse ano, parece que tem um projeto, né? Com o dono das Casas Bahia, parece que eles têm um projeto legal, e o Diogo Matheus foi um jogador que se destacou muito lá. Ele é muito bem quisto na Ferroviária. Ele foi o melhor lateral direito do Campeonato Paulista. Isso que eu ia falar, até porque o Campeonato Paulista é uma vitrine muito grande. Com certeza. Então, entre jogar Campeonato Paranaense e jogar Campeonato Paulista, é óbvio que os donos dos direitos dele vão preferir o Campeonato Paulista. E o Vanderlei? Cara, o Vanderlei eu tenho uma certa divergência de opinião quanto a ele. Eu acho ele um bom jogador. Tecnicamente, eu não tenho dúvidas que o Vanderlei é um bom jogador. Muito bom jogador. Porém, as condições físicas dele falam por si só pelo número de palavras. Tem que ver como tá, exatamente, tem que ver como vai estar a condição física dele. Então eu acho que até o próprio presidente falou que tem interesse no Vanderlei, que gostaria da permanência do jogador, porém eu acho que ali ele está agindo como um torcedor. Ele está olhando o jogador que fez os gols do acesso. Mas lembra que a gente comentou no programa do acesso, que a gente esperava que a diretoria agisse de forma profissional e não passional em relação ao elenco. Quem está aqui para ser torcedor somos nós. Eu acho eu quando o Vanderlei foi contratado pelo Curitiba, eu fui favorável. Eu acompanhei a carreira dele na Ponte, no Flamengo. Eu acho um jogador de estrela, um jogador que sabe fazer gol. Se ele tiver em boas condições físicas, se ele conseguir render para a próxima temporada, é um jogador que eu ficaria. Até porque o Rodrigão foi embora e você só tem hoje o Igor Jesus. Eu acho que tem que pôr o Igor Jesus realmente para jogar. Hoje o centroavante titular do Curitiba para mim é o Igor Jesus. Mas isso não significa que a gente não precise de mais um. Sim. E mais 2, o Vanderlei e mais um. Então o Vanderlei era um cara que se tiver em boas condições físicas, eu acho que eu ficaria com ele. E aí a gente tem os caras que acho que são unanimidade para não ficar. Patrick Bray, Fabiano, Mattione, Lucas Tocantins e Kelvin. Você ficaria com algum deles? Eu não ficaria com nenhum. Nem o Kelvin, que para mim é um jogador que eu gostei quando foi contratado, nem o Kelvin eu ficaria. Eu acho que o Kelvin, para mim, é um jogador que decepcionou muito e tem que repensar a carreira dele, o fora de campo, porque é um jogador que no Paraná Clube surgiu muito bem, chegou a jogar no Porto, e eu lembro muito bem da final que ele fez o gol, porque no gol do Benfica, quem era o goleiro era o Arthur, que eu acabei ficando amigo dele quando ele jogou no Coritiba, e eu acompanhei muito bem e fiquei muito puto com aquele gol, mas tem que repensar, porque se um dia teve qualidade, não é possível do cara ter perdido. Falando em qualidade, eu acho que o Kelvin é indiscutível, ele tem qualidade, mas o que ele já falta? Mostrou essa qualidade. Eu acho que falta a cabeça, eu acho que falta ele colocar na cabeça que ele é um jogador de futebol.
Ele tem alguns comportamentos que não são de um atleta profissional. Bem. Então eu acho que isso tem prejudicado, e o Kelvin ele tem decaído muito na carreira, ele caiu muito rápido, ele era uma promessa na Europa. Pois é, exatamente, o cara foi uma promessa e aqui no Brasil... Ele foi para um mercado que é a porta de entrada dos grandes jogadores da Europa. Aqui no Brasil não conseguiu jogar no São Paulo, não conseguiu jogar no Vasco e mal conseguiu jogar no Coritiba. E Fluminense... Não, o Fluminense... Minutos, cara, eu nem coloco o Fluminense porque... É mais ou menos aquela participação do Felipão no Coritiba, né? Ficou dias aqui. Mas eu quero vamos fazer uma coisa aqui, ó. É isso que eu ia falar. Encerramos esse programa também, né? Sobre a renovação dos jogadores do elenco do Coritiba. Que vai no ar provavelmente na sexta-feira. Isso. Aliás, sexta-feira tem uma coisa especial, cara. Isso que eu queria falar. Diga lá. Sexta-feira, a hora que esse programa for no ar, é o dia do aniversário do nosso grande amigo Sérgio Brandão, que deve estar assistindo a gente. Então a gente quer dizer que a gente sente muita falta de você aqui. Espera a volta dele para 2020. Isso, exatamente. Tá aqui, o lugarzinho dele tá guardado. Tá guardado e a gente quer dar os parabéns, porque é um cara que sempre incentivou a gente construiu uma grande amizade. A gente aprendeu muito com o Sérgio. Sérgio, do programa e antes também, né, com o relacionamento que a gente tinha no Colchonautas. Só que quando a gente começou a gravar o programa, a gente se aproximou muito, né? A gente ficou amigo, né? Exatamente. Então a gente quer dar os parabéns. Um grande abraço, meu amigo Brandão. Eu brinco muito. Quando o Rogério chegou para começar a gravar com a gente, eu apresentei o Sérgio como esse aqui é o cara ranzinza do Colchonautas. Então, meu amigo Ranzinhas, um grande abraço para você, cara. O que dizem que não é verdade. Dizem que não é verdade. É isso aí. É isso aí. Um abraço. Um abraço.